Bolsonaro está operando no Congresso Nacional a privatização da Eletrobras, a terceira maior e mais importante empresa estatal de eletricidade do mundo, que, tal como a Petrobras, nasceu lá na era Vargas. Se confirmada essa privatização, será o mais desastroso golpe à economia e ao povo brasileiro, mostrando que Bolsonaro, apesar da perda de popularidade, ainda tem iniciativas destrutivas. Bolsonaro é continuador de Fernando Collor de Mello e de Fernando Henrique Cardoso, aquele ex-presidente que declarou que era necessário sepultar a era Vargas. Desde 1990, todas as privatizações ocorridas no Brasil, nenhuma delas foi revertida, apesar de suas escandalosas ilegalidades. A Eletrobras possui 49 usinas hidrelétricas, entre elas Itaipu Binacional, a segunda maior do mundo. Interliga o país por redes de transmissão, fazendo com que seja possível, quando falta energia no norte, a energia do sul compense, ou vice-versa. Um modelo exemplar. Também interliga o país continental por fibras óticas e ainda possui vários centros de tecnologia que desenvolvem a produção de eletricidade a partir do sol, dos ventos e da biomassa da cana. Mais do que um tema de economia, a privatização da Eletrobras seria um grande golpe à soberania nacional e que levaria o Brasil de volta à condição de colônia. Com a palavra, o povo brasileiro. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande satisfação encontrá-los novamente aqui, como sempre, trazendo um tema crucial para compreender o Brasil continental, o Brasil que tem um papel bastante importante na integração latino-americana. E o tema de hoje fala exatamente disso. Fala de soberania, fala de patriotismo, fala de energia soberana e fala também de integração energética. Nosso tema é a privatização da Eletrobras, uma das maiores empresas de eletricidade do mundo, que já está na marcha para ser privatizada, já teve essa lei aprovada na Câmara Federal, agora está no Senado, e, se tudo for concretizado, será mais um golpe enorme à soberania nacional, porque a Eletrobras integra totalmente o Brasil, um país continental do ponto de vista energético. E para nos falar sobre isso, nosso convidado de hoje tem muita experiência. É o Dr. Nelton Friedrich, que é um especialista na matéria, porque foi diretor da hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores do mundo, a binacional Itaipu, e, além disso, foi secretário de Energia do Estado do Paraná, além de deputado constituinte. Muito boa noite, Dr. Nelton Friedrich, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, a satisfação muito grande poder participar desse momento, e eu vou diretamente ao ponto pela intensidade com que esse assunto nos atinge, e não só o Brasil, até a América Latina. Primeiro, compreender de que nós estamos vivendo uma fase planetária do mundo em que alimento, água, energia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, soberania, inclusão social são grandes desafios. E energia, evidentemente, é o sangue que move a economia, que gera oportunidades, inclusive, de empreendimentos, de desenvolvimento econômico, de geração de emprego, mas, ao mesmo tempo, de conforto, de bem-estar. E energia, por outro lado, tem esse componente muito forte de ter essa questão da segurança energética, que é preciso e é fundamental para qualquer país, para qualquer sociedade. Porque a segurança energética ela também se desdobra na segurança nacional do país. E aí nós vamos, evidentemente, na sequência, poder conversar um pouco
necessidade da integração energética latino-americana, portanto, também diz respeito à libertação, à soberania, à luta latino-americana. E, claro, se nós pegarmos até a Comunidade Econômica Europeia, quando ela começa com a Comissão no campo da energia, ela não começa com um grande projeto de integração, por exemplo, europeia. Para se ter uma importância. Pois não. Nós temos aí, doutor Nelton, um tema é o seguinte: como é que a sociedade brasileira deve se organizar para impedir esse processo? Porque boa parte da Petrobras já foi demolida e foi, inclusive, internacionalizada, como os gasodutos, oleodutos, refinarias, a BR distribuidora. Será que o povo brasileiro não vai reagir para impedir a entrega também da Eletrobras para os capitais internacionais, o que é um perigo, porque poderá haver o fatiamento de um sistema que hoje é integrado, facilitando, portanto, a quebra da soberania nacional. Haverá reação? Creio que haverá reação, porque nós já temos experiência recente no Brasil, quando nós tivemos no governo Fernando Henrique Cardoso, um dos maiores apagões que faltou energia elétrica no Brasil todo, nós tivemos um prejuízo de 45,2 bilhões de reais e 60% diretamente quem pagou isso foi o consumidor e, evidentemente, os outros 40% foi o próprio Tesouro Nacional, que também é o consumidor que pagou. Diminuiu muito o nosso avanço econômico. Então, nós temos experiência recente, que foi, por exemplo, no ano 2000, 2001, mas, por outro lado, nós temos que fazer o quê? É fundamental que nós possamos mexer com governos estaduais, municipais, ao mesmo tempo parlamentares, que tenham posições patrióticas, que tenham posições em defesa do interesse popular, do interesse nacional, mas nós temos que mexer com a sociedade. Eu tenho uma longa experiência porque participei de um movimento muito grande que nós tivemos aqui na província do Paraná, que foi o movimento contra a venda da Copel, que é uma das maiores companhias de energia elétrica e hidroelétrica que nós temos na América Latina, embora é estatal, é do governo da província do Paraná. E esse movimento nós desenvolvemos várias frentes. É imprescindível que, esta hora, nós possamos desenvolver várias frentes. Uma delas é no parlamento, sem dúvida, porque o Senado da República vai ter que discutir e definir aquilo que a Câmara dos Deputados já aprovou. Depois vai para a sanção presidencial. Por isso, nós precisamos ter um movimento que é na área política, movimentando os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, uma pressão direta no parlamento brasileiro. Mas há uma outra frente, que é a frente jurídica. Esse possível edital de privatização da Eletrobras, por certo, estará cheio de irregularidades, de vícios. Até porque, dá um exemplo concreto, além da Eletrobras, Amazonas, da Eletrosul, da Chesf, da Eletronorte, da Eletronuclear, de Furnas, de 50% da Itaipu, que quem tem a administração por parte do Brasil é a Eletrobras, tem um grande centro de inteligência, que é o CEPEL, com mais de 30 laboratórios. É uma grande inteligência que tem de tecnologia, de conhecimento, de customização, de computação, de criação de softwares especiais para o campo energético. Pois bem, nós precisamos, portanto, movimentar também a academia, as universidades, os centros de pesquisa, a inteligência brasileira. Nós temos que mexer, inclusive, na área da comunicação até convencional, da comunicação alternativa, das redes sociais, ao mesmo tempo com intelectuais, com escritores, com cientistas, mas nós temos que ir ao povo, nós temos que chegar à população, um movimento que seja um movimento que possa mexer. Por exemplo, uma das iniciativas no campo mais popular, nós temos que apresentar um projeto de lei de iniciativa popular, porque a Constituição brasileira é uma das poucas do mundo que tem essa possibilidade de uma chamada democracia mais direta, que é um determinado número de eleitores do Brasil, ou de um estado, ou de um município, podem apresentar um projeto de lei e o Congresso tem que discutir. O Senado vai ter que, daí, tratar desse assunto. É a chamada Lei de Iniciativa Popular. Ele não é um abaixo-assinado, são proponentes, são pessoas da sociedade civil, portanto, brasileiros e brasileiras que vão ser convocados para subscrever uma proposta de lei. Isso vai tomar conta, evidentemente, do próprio Senado, se a gente alcançar o número necessário.
Ao Mas, mesmo tempo, doutor Nelton, pois não. já houve essa aprovação na Câmara, não há uma certa paralisia do movimento sindical, que deveria estar já muito mais ativo, porque o perigo ronda, é uma questão de soberania nacional, é uma das mais importantes companhias de eletricidade do mundo, né? Que tem Itaipu, que tem Nuclebras, que tem a Eletronuclear, ou seja, é algo que é um poder enorme que poderá ser entregue a capitais estrangeiros. Não há uma certa timidez do movimento sindical? Eu acho que é uma certa timidez, mas, ao mesmo tempo, eu creio que está se mexendo um pouco mais. Dá um exemplo concreto: participarei ainda agora, no dia 16, de um evento com mais de 30 sindicatos, ainda de forma remota, e que vamos estimular muito esse processo de envolvimento da sociedade. Não é uma ação exclusiva ou limitada aos chamados corporativistas, à corporação, aos empregados. Eles têm um papel decisivo e fundamental, mas o papel maior que nós temos que ter é da sociedade brasileira. E creio que ainda temos um certo tempo. Se a gente acordar realmente e agir de maneira articulada, estado por estado, nós podemos até surpreender, porque a maior parte da sociedade, ainda mais com essa terrível pandemia, com a tragédia que estamos vivendo, não estão muitas vezes até atentos, e até porque essa decisão que houve na Câmara dos Deputados foi meio da calada da noite. Foi uma decisão, inclusive, com uma certa conjunto até, que eu chamaria assim, de dúvidas, porque acrescentaram coisas que não fazem parte de uma proposta, de um projeto de lei desse tipo. Além do mais, nós temos que fazer eles entender, nós não estamos tratando de qualquer coisa. A Eletrobras, como bem você disse, tem 47 usinas hidroelétricas de água doce, 114 térmicas, 64 eólicas, uma solar, 2 eletronucleares, 50% de Itaipu, mais de 100 mil quilômetros de linhas de transmissão, 270 subestações, 100 estações distribuidoras, 35% de toda a energia desse país continente saem pela inteligência, pelo trabalho, pela força da Eletrobras. Então, é preciso a gente tocar corações e mentes para que isso possa ser obstruído. E ainda mais quando nós estamos vivendo uma fase como essa, não é possível nós continuarmos com esse projeto de privatização. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa no Latitude Brasil, que está conversando hoje com o Dr. Nelton Friedrich, ex-diretor da Companhia Hidrelétrica de Itaipu, um gigante, sobre a privatização da Eletrobras, que é preciso impedir que aconteça. Já já voltamos com Latitude Brasil. Latitude Brasil está de volta, hoje conversando com o Dr. Nelton Friedrich, ex-diretor da Itaipu Binacional e também ex-secretário de Energia do Estado do Paraná, foi deputado constituinte. Estamos falando sobre a privatização da Eletrobras, um crime de lesa pátria. Por quê? Por que, doutor Nelton, o senhor qualifica como um crime de lesa pátria a privatização da Eletrobras? Porque quando você busca uma privatização de empresas que estão acima de tudo, como no caso da Eletrobras, com um histórico de décadas e décadas, que vem da década de 50, da década de 60, quando nós acumulamos uma inteligência como poucos países do mundo, nós somos exportadores de inteligência no campo hidroelétrico, por exemplo, temos essa extraordinária capacidade de termos feito, como fizemos num país continente, a maior rede de transmissão de linhões para transmissão de energia. Se colocarmos o mapa da Europa sobre o mapa do Brasil, das linhas de transmissão dos linhões, nós vamos ter uma extensão maior aqui no Brasil de linhas de transmissão. É como se saíssemos de Moscou e fôssemos até Portugal, ou de Portugal a Moscou. Mas, além disso, nós falamos de muitas hidrelétricas que estão pagas. E quando elas estão
pagas, elas entram no cômputo da energia como energia velha, porque elas já estão pagas. Foi feito um esforço dos brasileiros, das brasileiras, de governos, de todos nós, para termos um conjunto de hidrelétricas que já estão pagas e as outras estão se pagando. Por isso, é um crime de lesa pátria você agredir o futuro do Brasil, comprometendo já o presente, muito mais o futuro. Como é que você vai colocar nas mãos do interesse privado algo que é essencial, que quantos países do mundo não abrem mão do setor elétrico, senão nas mãos do Estado? Quantos são os países, inclusive nos Estados Unidos, tem muitas hidrelétricas que quem faz a gestão é o próprio exército americano. Por quê? Porque é estratégico. Não existe vida sem energia, não existe economia sem energia, não existe conforto sem energia, não existe internet sem energia. E vou aproveitar por falar de internet, as linhas de transmissão da Eletrobras, elas, na verdade, nelas também navegam e trafegam os dados da Eletronet, as redes de fibra óptica. Ora, nós estamos falando de algo que é fundamental para a vida de todos nós. E com outro detalhe, é um crime de lesa pátria, porque já está comprovado, já tem dados agora, a primeira iniciativa privatizada da Eletrobras vai aumentar no mínimo 10% o custo da energia. Eu diria assim, a menor tarifa, junto com a energia velha e com a Eletrobras nas mãos dos brasileiros, por certo, vai acontecer, não privatizando, é só ver o que aconteceu. Vou dar um exemplo a todos. Quando houve a privatização no governo Fernando Henrique Cardoso, quando houve a privatização, nós tivemos, naquele período, um aumento de mais de 450% o custo da energia em 8 anos. Sabe quanto é que foi a inflação nesse período? Menos de 150%. Então, é óbvio, o histórico é privatiza, aumenta a tarifa. E segundo, necessariamente não melhora os serviços. Já está provado. Aqui no Brasil, nós tivemos recentemente, lá no Amapá, em Macapá e outros municípios daquele estado. Por outro lado, eu pergunto o seguinte, além de ser um crime, portanto, de lesa pátria, que ofende o interesse nacional, que agride a soberania nacional, que coloca em risco a segurança energética, não vamos esquecer que 70% da energia gerada pela Eletrobras é através da água, energia limpa. E sendo energia limpa, usa água. E os nossos rios e reservatórios não podem ter a gestão, por exemplo, sendo dividida ou absorvida por interesses outros, principalmente até de fora do Brasil, que podem, numa privatização, assumir, por exemplo, a Eletrobras. Outro exemplo que eu queria citar com dados... Eu queria chamar a atenção também que faz parte do pacote das dezenas de empresas que compõem a Eletrobras, a eletronuclear. E, atualmente, está preso aquele que foi o presidente da eletronuclear, o almirante Otton, que desenvolveu uma tecnologia muito avançada na área de produção de energia nuclear e que é um prisioneiro praticamente político, um prisioneiro dos Estados Unidos. Ele é um homem de 73 anos, condenado a 43 anos de prisão, para punir e castigar para que não haja desenvolvimento tecnológico independente. Isso tudo está incluído na privatização da Eletrobras, não está? Por isso que é um crime de lesa pátria e é um atentado contra os brasileiros, as brasileiras contra o Brasil. É um atentado vender a Eletrobras. Não é qualquer coisa. E eu insisto muito, é uma das áreas que o Brasil mais domina no mundo todo. O Brasil é a expressão mundial em inteligência, em know-how, em conhecimento, em todo esse campo da energia, especialmente da hidroelétrica. Por outro lado, eu pergunto, e o que nós podemos fazer se nós perdermos a nossa independência tecnológica e depender do exterior? Por outro lado, esse conhecimento que nós temos é um poder. E, evidentemente, também uma outra coisa que vou aqui colocar rapidamente, a Eletrobras, por exemplo, é uma empresa hoje que contribui muito para o Brasil reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. 26% das emissões brasileiras são feitas através do campo da energia, que ainda temos algumas coisas de energia sujas. Mas a Eletrobras tem, de maneira extraordinária, dentro de uma série de institutos e programas, ela tem um programa especial em cima das energias renováveis. O Programa Nacional, por exemplo, de Incentivo às Energias Renováveis,
programa de estudo já realizado do potencial energético brasileiro, do acesso e uso de energia. Como é que você vai fazer um programa de popularização da energia, de inclusive incentivos industriais, incentivos regionais, para diminuir as diferenças regionais, para diminuir a desigualdade que nós temos, se nós não tivermos nas mãos da sociedade brasileira, por exemplo, a geração e transmissão de energia e distribuição de energia, já que Agora, uma pitadinha de história, porque a Eletrobras foi uma iniciativa do ex-presidente Getúlio Vargas, o mesmo que criou a Eletrobras, criou a Petrobras, e que disse, ao assinar a lei para a criação da Eletrobras, ele disse que ele tinha a sensação de ter assinado o seu próprio atestado de óbito. 6 meses depois, em 54, ele estava morto e a Eletrobras só veio a ser criada em 61. Essa parte da história não pode ser esquecida, né, doutor Nelton? Não pode ser esquecida, que mostra que é necessário muita coragem cívica, muito amor patriótico e visão de futuro para poder ter atitudes como essa de criar uma Eletrobras, quando o Brasil todo ele era dominado por transnacionais de energia. Era a Light de um lado, era aqui no Paraná, por exemplo, tínhamos um outro nome muito brasileiro, mas eram todas estrangeiras. E foi o rompimento que teve. E quando Getúlio não conseguiu aprovar a Eletrobras, ele criou um fundo de eletrificação brasileira. E daí é que nascem Furnas, nascem Chesf, que nasce a própria Copel, porque aí as companhias estaduais foram estimuladas e estatais. Pois bem, outro dado que eu queria aproveitar, porque acho que é muito importante isso, alguém podia estar dizendo lá no interior do Brasil, ou mesmo em qualquer lugar do nosso país, mas vem cá, a Eletrobras não dá lucro, dizem muito isso. Olha, é uma das empresas que mais dá lucro. Para se ter uma ideia, a Eletrobras teve um lucro só no ano, por exemplo, pegar aqui um dado muito forte, de 2019, são mais de 11,1 bilhões de lucro em um ano. E isso tudo é reinvestido, por exemplo, na maior parte, claro. Então, o que mais nós precisamos é manter a Eletrobras, dar um banho de brasilidade e de latino-americanização dela, para que nós possamos também trabalhar muito a integração da América Latina. Ora, é nesse momento que a gente podia dizer a Eletrobras, em boas mãos de bons governos, com visão patriótica, visão nacionalista, mas também integracionista, nós podemos também trabalhar para a soberania energética latino-americana, porque nós já temos vários trabalhos nesse campo. Eu vou tomar liberdade de citar aqui a Comissão de Integração Regional, que já existe, o CIER. Nós temos vários estudos da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do CEPEL, etc., dos desafios e oportunidades até 2030, por exemplo, 2040, da energia latino-americana. Nós temos, portanto, um cabedal já pronto para falta decisão política que seja de interesse latino-americano e principalmente no nosso caso. O Brasil não cair nessas mãos e vendilhões. E agora, ao que tudo indica, temos aí o bom impulso dos ventos andinos que vêm do Peru e que podem fortalecer essa ideia de uma integração energética latino-americana. Mas, para isso, é preciso preservar a Eletrobras. Dr. Nelton Friedrich, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Latitude Brasil por Telesur. Eu agradeço muito e vou deixar apenas uma expressão que eu usei muito quando estava ajudando a fazer a Constituição brasileira. Pior que os gringos que nos compram são os maus brasileiros que nos vendem. Muito bem. Estaremos atentos, sempre atentos a isso. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Na semana que vem, estaremos de volta aqui com Latitude Brasil por Telesur. Tchau, aquele abraço. Abraço.